Boa noite, galera. Um outro assunto que eu quero discutir com vocês é a questão da demanda e oferta que existe na economia e que é um processo muito presente em todos os aspectos econômicos, né? Então, se a gente observar, a gente está constantemente nos deparando com essa questão da demanda e oferta. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Mas o que ocorre? O que é a demanda? A demanda é a quantidade de qualquer bem ou serviço que os consumidores, nós todos, desejamos adquirir num determinado período de tempo. Por isso que às vezes o pessoal diz, olha, aumentou muito a demanda, tanto isso é verdade que vocês viram que aumentou muito a demanda por álcool gel, né? Quando começou a pandemia aí e com a recomendação de que as pessoas se higienizassem com álcool gel, começou inclusive a faltar e teve também um aumento expressivo de preço, né? E o que acontece com a demanda? Então a demanda, o conceito de demanda é esse, é a quantidade do bem que os consumidores desejam adquirir num determinado período de tempo. Existe um fator que influencia, que é o preço. Então, a quantidade demandada, ou seja, a quantidade que um determinado indivíduo, num determinado momento, deseja adquirir, vai depender do preço. Por isso é que quanto maior o preço de um bem qualquer, será menor a quantidade que cada indivíduo está disposto a comprar. Na medida em que sobe muito o preço, as pessoas vão comprar menos. Claro que isso também, a dependência de quanto vai comprar, depende também de outros fatores. E a demanda depende de outros fatores. Quais são esses fatores? A preferência, a renda disponível, o preço de outros bens pelos quais você pode substituir aquele bem demandado, né? Claro que a preferência, ela tem a ver com a renda disponível. Eu posso querer comprar um Camaro, eu tenho preferência por um Camaro, mas minha renda só é possível eu comprar um Fiat Uno. Então, essa dependência e todos esses fatores juntos é que vão determinar qual vai ser a demanda por um determinado produto. E aí, também, nós temos, que está aqui, ó, depende de outros fatores, preferência, renda disponível e preço de outros bens. Porque se eu tenho outros bens que possam atender a minha necessidade e com preço melhor, eu vou comprar outros bens, né? Você quer comer filé mignon, mas você tem o preço muito acima do alcatra. Você vai, possivelmente, se você não tiver renda suficiente, você vai comprar o alcatra. Então é fácil de entender o que é a demanda. E nós temos uma curva de demanda individual, que é a relação entre o preço do produto e a quantidade demandada por um indivíduo durante um período de tempo. Essa curva de demanda tem uma curva de demanda individual, que é a relação entre o preço do produto e a quantidade demandada por um indivíduo. E nós também temos a curva de demanda do mercado, que também relaciona a quantidade demandada por um bem, mas por todos os indivíduos e o seu preço, mantendo constantes os outros fatores. Também determina uma curva em relação à quantidade que o mercado quer daquele bem em relação ao seu preço. Quando nós temos um aumento do preço, nós temos uma redução da demanda. Por que será? Aumentou o preço, a procura, a demanda passa a ser menor. Concordam? Por que será? Nós temos aí dois efeitos somados. Você tem substituição por outros bens e você tem a redução do poder aquisitivo que impede que a pessoa queira aquele bem por conta do poder aquisitivo, né? Nós já tivemos também um monte de exemplos desse tipo. Você tem um aumento significativo aí num determinado bem, reduz a quantidade desse item que as pessoas querem comprar, que o mercado quer comprar. Por conta disso, As pessoas, havendo possibilidade, a pessoa vai substituir por um outro bem, né? E também você tem que considerar a redução do poder aquisitivo de cada pessoa. E isso aí é bem interessante da gente
ter essa consciência de poder substituir por outros bens. Muitas vezes, principalmente o brasileiro, eu acho que falta um pouco de cultura para que ele tenha essa noção. Se algo está muito caro, eu posso substituir por outro, substituo para não comprometer minha renda, mas muitas vezes o brasileiro quer continuar consumindo aquele que é o mais caro. E às vezes nem é pela questão da qualidade, é por uma questão de status, né? Isso acontece com roupa, isso acontece com veículo, isso acontece com uma série de bens que as pessoas às vezes poderiam substituir por outro, mas não substituem. Ah, não, essa marca é melhor. É melhor porque o efeito é melhor, às vezes faz o mesmo efeito que uma marca. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu usava um medicamento para essas afecções respiratórias aí, e um dia minha irmã falou para mim: por que você compra esse? Que era caro pra cacete. Porque o médico mandou comprar esse. Ela falou: olha, mas esse outro aqui é o mesmo sal e é quase que a metade do preço. Porque muitas vezes o médico prescreve pela marca comercial, né? Hoje que nós temos uma regulamentação aí de que a prescrição deve ser pelo princípio ativo. Isso facilitou para nós consumidores. Nós vamos buscar o princípio ativo e não a marca mais. Beleza? Então aumentou o preço, nós temos uma redução de demanda. Soma-se a substituição por outros bens e a redução do poder aquisitivo que impede o consumo daquele bem. Olha que interessante essa tabela de demanda. Ó. Essa é a tabela de demanda. Então nós temos o preço por unidade do produto X e nós temos a quantidade demandada do produto X por semana. Se nós tivermos que o preço do produto está R$100 por unidade, a demanda é de 20 unidades por semana. Na medida em que esse preço cai de 70, 40, vai aumentando a demanda, é uma relação inversa. Então, por isso que a gente diz que o preço sempre vai depender da demanda. Se eu coloco um produto no mercado com um preço muito acima daquilo que a expectativa das pessoas pensam, eu simplesmente não vou vender. Então, na medida em que eu subo o preço, fazendo o sentido inverso agora, na medida em que eu subo o preço aqui na tabela, ou pelo contrário, se eu subo o preço, eu diminuo a quantidade demandada. Quer dizer, se eu tenho um preço maior, menor quantidade eu tenho de demanda por semana. Se eu tenho preço menor, maior a demanda por semana. Então, é inversamente proporcional, né? Eu subo o preço, diminui a demanda, tá? Aí nós temos a oferta, que é um outro, você tem oferta e tem demanda. A oferta depende de alguns fatores. Quanto nós vamos ter de oferta de um determinado produto? Vai depender da tecnologia utilizada, do preço dos fatores produtivos, ou seja, o que é usado para produzir isso, e do preço do bem que se deseja oferecer, né? E com esses fatores aqui é que nós vamos ter a oferta qual vai ser. E aí nós também teremos a curva de oferta. Essa curva de oferta vai ser a relação entre a quantidade de um bem que é oferecida por todos os produtores e seu preço, mantendo constantes os outros fatores. Quer dizer, só considerando a questão da quantidade e preço. E nós vamos ver que a curva de oferta passa a ser assim, ó. Ela é diretamente proporcional. Ou seja, na medida em que eu tenho um preço por unidade de R$1, eu tenho os produtores querendo oferecer 20 unidades. Na medida em que eu subo, ou se eu subir a demanda também, vai subir no valor. Eu tenho um preço de R$10, mais produtos os produtores quererão oferecer. Se você fixar o preço hoje, vamos supor, de um produto agrícola, se você tivesse um tabelamento de preço, e você fixasse o preço da cebola, por exemplo, em R$10 o quilo, muito mais produtores de cebola que gostariam de oferecer cebola no mercado. Quando o preço está lá embaixo, pouca gente quer oferecer, mantendo os outros fatores de produção, é claro. Mas na medida em que sobe o preço, aumenta a quantidade que é oferecida pelos produtores. Existem casos, inclusive, de manipulação de mercado, né? Que quando o preço está muito baixo, o que acontece? Os produtores
não oferecem o produto. Tentam diminuir a oferta para ver se equilibra o preço. Isso é o que nós vamos ver agora com a questão da preço de mercado. Então veja só, a tabela é crescente, mostra que a quantidade oferecida aumenta com o preço, refletindo o comportamento dos produtores. Aqui na oferta a gente está observando qual é o comportamento dos produtores. Aqui na demanda nós estamos verificando qual é o comportamento dos consumidores. O ideal é que a gente tenha sempre um equilíbrio nesse mercado, né? Que a gente chama de preço de equilíbrio. Qual é o preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio é aquele em que coincidem os planos dos demandantes, dos consumidores e dos ofertantes. Ou seja, é um preço que satisfaça consumidores e satisfaça produtores. Então, quando você tem essa situação de equilíbrio, que não é fácil, a gente há de convir que isso é uma questão econômica que não é fácil de resolver, mas quando a gente tem esse equilíbrio, nós temos uma igualdade entre a quantidade oferecida e a quantidade demandada. O mercado quer consumir 10 toneladas de laranja por semana. E os ofertantes vão ter 10, você tem um preço de equilíbrio, tá? Aí o que acontece quando você tem esses distúrbios? Ou seja, quando o preço é maior que o preço de equilíbrio. O que acontece? Eu tenho um preço vigente maior que o preço de equilíbrio. A quantidade que os produtores desejam oferecer vai aumentar, né? Porque você lembra que a curva de oferta excede a quantidade que os demandantes desejam adquirir. Isso provoca um excesso de oferta. Essa pressão faz os preços baixarem. Então, quando não é outras intervenções e outros aspectos, o próprio mercado vai conseguir se adequar. Você sobe o preço demais, a quantidade que os produtores deixam de oferecer é maior, eles vão querer botar mais produto no mercado. Se você tem mais produto no mercado, você tem um excesso de oferta. Essa pressão faz os preços baixarem. Inversamente, também acontece isso. Se o preço é menor que o de equilíbrio, a quantidade que os demandantes, aí, os consumidores, desejam adquirir é maior que a oferecida pelos produtores. Baixa o preço da cerveja no mercado. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão querer comprar cerveja doidado, não é? Vou fazer estoque, vou comprar mais cerveja, vai consumir mais na festa. Isso vai provocar um excesso de demanda. Essa pressão faz os preços subirem. Então veja que oferta e demanda estão sempre associados de tal forma que se a gente tiver um mercado normal, entre outros fatores, se você não tiver questões climáticas na produção e tudo mais, porque alguns produtos dependem não só dessa questão da oferta e da demanda, mas depende na sua produção quem for fazer a administração, nós vamos discutir isso lá no 4º ano, que é a gestão de agronegócio. Você tem parâmetros que você não consegue controlar, que é o caso de clima, chuva. Você consegue amenizar. Falta chuva, eu tenho irrigação. Mas você tem também outras coisas no mercado agropecuário, que os preços. Durante o ano você tem produtos que são produzidos só em determinadas épocas, não são produzidos o ano inteiro. Por isso que às vezes os preços de produtos agropecuários têm umas distorções. Numa semana o tomate está a 3, 4 reais, na outra ele está a 8. Porque teve queda na produção. As regiões produtoras faltaram chuva, teve excesso de chuva, teve geada, tem uma série de eventos naturais que podem desequilibrar. Mas no mercado normal, a demanda e a oferta vão fazer esse equilíbrio dessa quantidade ofertada e a quantidade demandada. Beleza? Nós vamos estar aqui durante o horário de aula. Qualquer dúvida, vocês não se acanhem, perguntem. Beleza? Um grande abraço.